Olá, está entrando no ar as Sócias by Clube da Luluzinho, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e o universo dos negócios protagonizados por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso precisa ser chato. Então o papo vai ser sempre muito descontraído e para isso nosso patrocinador da rodada Hopfuel vai garantir a leveza pagando essa rodada para nós, né meninas? Um brinde! É papo leve sim, de negócios e por isso cada programa vai ter um tema onde colocaremos nossas sócias para responderem as perguntas relevantes de como fazem ou enxergam a realidade para os seus negócios, vivos e o mais importante, lucrando. O tema de hoje é o poder do não. Uma coisa muito discutida entre nós mulheres, né? E quem vai conversar com a gente hoje sobre isso é a nossa convidada muito especial, que é palestrante, ativista quântica, hipnoterapeuta, reprogramadora mental, empresária e ninguém melhor do que uma mulher tão estudiosa da neurociência do que a Sandra Parma para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Sandra. Boa tarde, meninas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Tá? Eu faço parte do Clube da Luluzinha e está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Então, é um grande prazer estar aqui hoje falando de um assunto tão importante para as mulheres empreendedoras, né? Que a gente tem uma certa dificuldadezinha de dizer não. E o quanto é importante a gente se impor um pouco mais, né? Para abrir, a gente começa com o quadro Como Eu Faço. E por que falar como eu faço com relação ao poder do não? Porque nada é tão deliciosamente libertador do que aprender a dizer não, né, Sandra? Eu acho que quando a gente não consegue dizer não para as pessoas, na verdade, nós estamos dizendo não para nós mesmas, porque nós nos tornamos a agenda do outro, nós nos tornamos a prioridade do outro e nos colocamos em último lugar. E aí a questão de aprender a dizer não com leveza, sem se sentir mal, né, de repente dar umas negativas. E eu acho que a gente tem que abrir com a primeira e matadora pergunta, que é: Sandra, você como especialista em neuro e em hipnose, sabe dizer não? Eu aprendi a dizer não, Paula, porque é uma questão difícil, tá? E isso vem desde a nossa infância, né? Tudo que a gente viveu lá na infância. Por exemplo, eu convivi toda a minha infância ouvindo muitos nãos, né, dos meus pais. Então a gente cresce com tanto não, nada pode, nada você consegue, sabe aquele não perseverante? Quando a gente cresce, a gente vira adulto e a gente começa a dizer sim para tudo para compensar os nãos que a gente viveu na infância. E isso é muito ruim. E o contrário também é ruim. Quando você é uma mãe que diz sim para tudo, permissiva, né? Quando na vida adulta o filho ou filha nossa ouve o primeiro não, ocorrem grandes problemas, né? Começa a ter problemas de depressão, de ansiedade, porque não está acostumado e não sabe lidar com o não. Então, eu tive esse problema, assim, de sempre dizer não. Ou seja, aquela coisa de querer agradar todo mundo e me deixar de lado. E essa parte de me deixar de lado, com o tempo, foi me dando muitos problemas. Baixa autoestima, né? Se eu disser não para alguém, eu vou me sentir culpada. Olha que absurdo. E às vezes não é nada daquilo que tu quer, né? Tu só não consegue dizer, né? É tão doido Exatamente. Isso, né? Vamos no contraponto disso, Sandra. Vamos supor que eu fiz um trabalho contigo e agora que vai partir para o autoconhecimento, né? Então eu vou me autoconhecer e eu vou entender quais são os meus limites. E eu vou, de uma forma muito gradativa, acredito que seja, eu vou começando a impor meus limites e vou aprendendo a dizer não, que foi o teu processo. Hoje tu consegue fazer isso com leveza, que foi o que a Paula, né, comentou na entrada do programa. Mas eu vejo que em alguns casos, onde pega é quando a gente, beleza, eu aprendi a dizer não, mas quando eu recebo um não teu, tipo assim, Sandra, vamos tomar um café amanhã, de tarde? E tu me diz não. Amanhã eu não posso porque eu tenho Enfim, né? Eu não recebo bem. Eu estou aprendendo já a dizer os nãos, mas eu não recebo bem. Eu não sei se é autoestima, o que é que pega, que a mulher se dói tanto e tem tanto... E daí, vamos fazer um contraponto já levando para a mentoria, né? Aí onde eu acho que as mulheres, elas se jogam um pouco, às vezes, né? A gente mentora muitas, então, assim, chama a Sandra para um café, chama a outra falando para um café, vamos tentar as parcerias. E o medo de levar o não, ela acaba não se
não indo, não se jogando para os negócios, né? É que nós vivemos num tempo de tanta tribulação, de tantas coisas, né? Tantos compromissos, que às vezes, quando você faz um convite para uma empresária, ela tem tanta coisa para fazer que aquele não, ele sai um pouco ríspido, né? acontece. Então, tem toda uma técnica para você dizer não. Não é simplesmente dizer um não vago, um não rígido. É um não onde primeiro você respira, oxigena o teu cérebro, depois você olha nos olhos, certo? E responde com firmeza, para que eu passe credibilidade naquele não. Mas por que me dói tanto quando eu recebo o não? Porque é um não ríspido, não é um não adequado. Porque o não veio certo. Não Então, veio às vezes, ficou correto. só comigo. As O problema pessoas- tá da forma como ele chegou, E às talvez. vezes é a coisa da inteligência emocional. Eu estava lendo a respeito disso e os psicólogos, eles explicam que, em geral, as pessoas que não conseguem impor limites para o outro têm uma estrutura de ego frágil e isso acaba gerando vários problemas na vida dela. E isso tanto para dar quanto para receber. Por exemplo, vamos ilustrar, né? É aquela pessoa que não consegue, que acaba comprando um produto que ela não quer, porque ela não consegue dizer não pro vendedor. Ou é que ela vai num compromisso que ela não quer estar lá, porque ela não consegue dizer que não vai. Ai, vamos lá comigo, né, na reunião X? Ai, pô, não queria, mas vou. Porque eu não consigo dizer não para tal pessoa. Ou até aquelas pessoas que se colocam em relacionamentos abusivos porque não conseguem pôr o limite, né? E dentro de uma estrutura desse porte, se essa mulher vir a ser uma empresária, eu acho que os problemas, eles tomam uma proporção grandiosa, né, Sandra? Com certeza. Eu acho que dentro disso, tu achas que é mais difícil para a mulher se colocar? Eu acredito que para a mulher é um pouco mais difícil, tá? Mas isso afeta todo o universo masculino e feminino, né? E começa tudo isso lá na infância, na primeira infância, do 1 ano até os 7 anos de idade, onde aquela criança, para se sentir amada, para se sentir pertencente à família, ela tem que, né, dizer sim para tudo, ela tem que aceitar o que os pais falam, ela não pode ir contra, sabe? Ou ela não pode Então, errar, ela não pode falhar. errar. Exatamente. Isso tudo cria uma criança que naquele momento ela não sabe qual o futuro que ela vai ter, mas lá na vida adulta gera muitos problemas que são assim devastadores, ainda mais no segmento do empreendedorismo. Se ela é uma pessoa que, em geral, não coloca limites e aí, de repente, ela quer empreender e ela precisa ter uma voz de comando, batata que dificilmente aquele negócio vai crescer e prosperar, porque o líder é a cabeça do negócio. E é o saber dizer não também, de você se colocar no lugar do outro, né? Por exemplo, quando uma mulher vai chamar a atenção de um homem que trabalha na equipe dela, na empresa dela, né? Então, você não pode simplesmente chegar lá e dizer isso aqui tá errado. Um homem, entende? Nem para uma mulher. Não é assim que funcionam Eu sempre as digo, tu pessoas. pode falar tudo é como se fala, né? Exatamente. Tudo E eu não, sempre sim. explico para as pessoas, faça sempre uma pergunta. Tá? Isso está errado? Isso é Ok, muito está bacana. identificado que está errado. Porém, você pode falar que está errado de uma forma indireta. Como seria essa forma indireta? Chegar para a pessoa, ô fulano, isso aqui, será que se nós fizéssemos de uma forma diferente, não seria melhor? O resultado não seria outro? Porque você concorda comigo que o resultado obtido não foi o ideal? É uma pergunta. A pessoa que recebeu essa pergunta, ela se sente participando daquele processo E não ofendida, e né? não ofendida. Agora, se você chega lá, isso aqui tá errado, você não podia ter feito assim, você tinha que ter feito diferente, certo? É diferente. E tem até outro contraponto quando a pessoa que está te colocando aquela negativa é mais nova. Aí é Porque eu pior. já vi muito, principalmente em empresas, puxando bem para negócio aqui a nossa fala, mas eu, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa onde o meu chefe, na época, o dono do negócio grandioso, que era uma multinacional, tinha 5 anos menos do que eu. E aí, quando uma pessoa muito mais jovem e menos experiente te diz, Paula, não é assim, tem que fazer assado, tu fica, poxa, eu vivi muito mais? E aí a gente não sabe até interpretar, será que é o meu ego falando, ou será que realmente ele Eu acho sabe também, mais às do que vezes, eu? E aí tu fica, mulheres, né? A gente já, a nossa cabeça vai criando interrogações, e a gente fica, mas será que isso? Mas será que Criando aquilo, historinhas, gente? né?
É complicado, né, lidar com esse tipo de situação. As mulheres, principalmente, elas levam mais para o lado emocional, pelo sentimental, né? Então, elas não veem de uma forma boa uma chamada de atenção assim, desta forma ríspida, né? Então, as pessoas, elas precisam entenderem que, seja homem ou seja mulher, o respeito é fundamental. E não é impondo ou falando de uma forma ríspida que vai resolver, muito pelo contrário, vai criar atritos. E aí pode acontecer, por exemplo, de você não trabalhar mais com aquela empresa, né? De você arrumar uma crise dentro da empresa, de uma bobeira que poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Então, é muito bom a gente saber que a gente tem como resolver as nossas questões, os nossos recebimentos de nãos na vida de uma forma mais tranquila. Porque se a gente não souber lidar com isso, como a gente vai saber lidar com os nossos filhos em casa? Precisamos saber como lidar com eles lá. A minha pergunta ia ser nesse sentido. Na tua opinião, é mais fácil ou não tem diferença eu dizer não no trabalho ou dentro de casa? Onde que é mais difícil? O mais difícil, hoje em dia, é dizer não em casa. No trabalho é mais fácil. Se você está numa posição de liderança, é fácil você dizer não. Se você está numa posição de empregado, é mais difícil, certo? Mas em casa, ultimamente, a gente percebe muitas famílias onde os filhos não conseguem receber um não. E vocês sabem que 10,2% da população mundial sofre de ansiedade e depressão? E tu acha que vem por conta disso disso? aí? Vem por conta disso. Porque Olha. assim, exatamente, os pais dizem sim para tudo. E é tudo. nessa primeira infância, tu acha, até os 7 É na anos? primeira infância. É louco, né, Sandra? Porque eu pensando assim, a gente vê muitos pais com uma dificuldade grande de dizer não para a criança, porque às vezes quer compensar uma ausência, uma falta de atenção, ou por e simplesmente amar demais. Eu não consigo dizer não para aquela criaturinha porque ela ri para mim e eu sou apaixonada. Demais, né? Por querer ser amada demais. E no contraponto, a gente vê uma geração crescendo aí, totalmente sem limites, desestruturados e com inteligência emocional zero e despreparados para um mercado de trabalho, porque de repente eu nunca recebi não da minha mãe e do meu pai, que é quem poderia. E de repente eu começo a ouvir não de pessoas que nem têm intimidade comigo. Que absurdo. E aí eu não quero mais essa empresa aqui para mim. E aí a gente tem 2 contrapontos, né? Exatamente. Então, eu sempre falo que amar não é dizer sim para tudo. Muito pelo contrário. Quando você impõe limites, tá? Significa que você está presente na vida da criança, né? Dos nossos filhos. E como eles querem isso, né? Eles querem. Nenhum não é mal visto pelo filho. Muito pelo contrário. Poxa, meu pai, ele me explicou não. Se você não explica, é outro problema. Agora, vamos lá. O filho quer um celular novo de última geração. Tem lá 9 anos de idade, certo? Tem 7, já quer. Pois é. Aí você vai explicar para ele, filho, não tem necessidade de comprar e ter um gasto desse nível neste momento. Por isso, por aquilo. Quando eu sentir que você tem capacidade, tem maturidade para lidar com um produto tão caro desse, a gente volta a conversar. Mas aquele não é importante explicado, não simplesmente dado da boca para fora. Então, o amar os nossos filhos significa que nós precisamos ensiná-los a ouvir o não de uma forma produtiva, né? Que eles possam pensar no assunto e refletir sobre o que está acontecendo. E não simplesmente se revoltar. Mas eu acho que para cada mãe que está nos escutando, cada pai que está nos assistindo, nos escutando, enfim, eu acho que é aquela coisa que tu falou no começo. Fica mais evidente quando tu se torna mãe, né? Porque é o medo, né? Então, tu tem que fazer ali, que é uma liderança na empresa, mas ali é uma liderança que tu tem dentro de casa. E eu acho que é o medo de... Quando tu começa a testar um pouquinho e tu vê o retorno positivo que é tu dar os limites, eu converso muito com a Paula explicando os acontecimentos, porque horas tu acerta, horas tu erra, né? Então, tem horas... Mas eu sempre exponho pra ela, assim, que às vezes é muito difícil, de um dia muito cansativo, tu chegar em casa e dizer não, hoje tu vai... A resposta deles é muito mais positiva, porque eles querem ouvir, ter o limite, eles querem, eu acho que é o sentimento de que tem alguém cuidando de mim. O sim é isso mesmo. Eu acho que é puramente esse sentimento, tem alguém olhando e me dizendo, não, isso não pode, porque o sim ele recebe de... É que o sim todo, é meio né? tipo, vai. Tipo, agora não, é não por causa disso. Tem atenção. Exatamente. E aí, quando vem o não na vida adulta, caiu como uma bomba na cabeça deles. Mas pra mim, falando né? de uma causa muito própria, eu tive que, como tu falou, assim, eu tive que me conhecer, a Paula viu de perto essa jornada, de entender o que aconteceu na minha infância e por que pra mim era tão difícil estabelecer alguns limites com o Felipe. E aí eu tive que olhar pra mim
para daí entender e aprender que não era só para, mas a maternidade aflora com muita coisa certeza. na tua vida, né? Mas que já era difícil com um namorado, que já era difícil na empresa, que já era difícil sendo funcionário, saber dizer os nãos com leveza. Eu acho que essa é a frase do momento, né? Quando a gente diz sim, querendo dizer não, a gente causa a nós mesmas grande sofrimento interno. Com certeza. E isso acaba abalando todas as nossas estruturas, Mas né? não tem Cristo que ouça isso e não se identifique agora. Pois é, exatamente. Quantas vezes a gente vai num compromisso que não queria? Quantas vezes a gente foi ou deu um sim que não queria? Nossa, é péssimo. É uma das piores coisas pra gente conviver, né? Putz, por Às que eu vezes- fui dar esse sim? Mas eu acho que também tem aquela coisa, é o limite. Tudo eu acho que é o limite, né? Tu não vai nem 8 nem 80, né? Tu não vai dizer sim pra Exatamente. tudo e tu não vai dizer não pra tudo. O equilíbrio. O equilíbrio. Então, assim, eu tenho um happy hour que vai ser muito importante no final do dia, é uma quinta-feira, eu tô muito cansada, mas estrategicamente pra minha empresa é importante que eu esteja lá. Aham. Talvez eu estivesse muito cansada pra ir, mas não, vão ter pessoas lá que eu quero conhecer e que vai ser importante. Eu vou. Mesmo ciente de que talvez eu preferia estar em casa. Sim. Mas aí tu Mas tem aí é a coerência. É porque, assim, quem nos escuta às vezes, assim, O não ruim é aquele incoerente. Isso, Tipo, não teria por que eu estar lá. Eu só Mas eu vou vou pra porque eu agradar não uma tive única como pessoa. dizer não pra tal Isso, pessoa. Isso é muito ruim. E aí é uma necessidade descabida. Mas até falando agora do poder do não, é importante a gente trazer que isso serve inclusive para as finanças, Sandra. A gente tem uma especialista em finanças, a Camila, e ela vai falar da importância do poder do não. Você tem dificuldade em falar não? Não para pessoas, não para situações, não para coisas? Sabe, às vezes você vai numa loja comprar, aí desce aquele vendedor com aquele monte de sapato, aquele monte de roupa, ele começa a tirar e fazer, e às vezes você não gostou de nada, e às vezes você não consegue falar, não, eu não quero, muito obrigada. Ou às vezes uma amiga te chama pra sair numa balada, num jantar, e às vezes você não tá com muita condição ali, não tá dentro da sua programação de gastos, e às vezes você não consegue falar não e você compra o calçado, você compra a roupa, você vai com a sua amiga e isso acaba desequilibrando o seu orçamento financeiro. Porque ninguém sabe dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Isso só quem sabe é você. E por mais que a gente entenda isso, eu tenho até um exercício desse na mentoria, que são de hábitos bons e ruins pra gente incluir. Um deles é falar não. E por mais que a gente entenda tudo isso, a gente tem essa dificuldade. Então saiba que o seu não, quando você fala isso, é libertador para sua vida e para suas finanças. Às vezes é isso que pode estar sabotando, é isso que pode estar fazendo você não construir algo. Então faz um exercício. Toda vez que alguém vier te pedir algo, analisa se você realmente quer fazer esse algo. Tanto ir em algum lugar quanto comprar em algum lugar. E faça como meta essa semana. Fale não para o que você não quer. Fale não para a roupa que você não quer comprar. Fale não para às vezes a hora que você não quer sair. Tá tudo bem. Se a pessoa realmente gosta de você e quer o seu bem, ela vai entender. Então, outra coisa que eu sempre gosto de aconselhar, a gente compra muito com o nosso emocional. Tanto para falar o sim ou não, ou quanto para comprar algo, o nosso racional demora de 15, 20 minutos ali pra gente. Então, quando você for numa loja e tiver algo que você quer comprar e você é mais de R$50, não compre na hora. Sai, dá uma volta, se possível volte no outro dia, que aí você vai agir com racional. Quando alguém te pedir algo, não responda na hora. Se você tem dificuldade de falar, não fala assim, eu posso te falar daqui a pouco? Espera uns 20, 30 minutinhos. Eu tenho certeza que o racional vai vir e ele vai te ajudar a dizer não e dizer sim para você. Para o que você gosta, para os seus sonhos e principalmente para as suas finanças. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem esse não aí em prática hoje, essa semana. Fala, na próxima vez que alguém vier me oferecer algo que eu não queira, eu vou praticar o não. Ou eu vou pedir para esperar um pouquinho que eu já dou essa resposta. Tenho certeza que vai fazer diferença. Então, voltando, agora a gente vai desconstruir um pouquinho a pegada do programa, porque a gente tem que aproveitar que estamos com uma especialista em neuro, parapsicoterapeuta e hipnoterapeuta, para fazer aqui um bate-bola bem prático mesmo de como responder adequadamente os sims e os nãos da vida, né, Sandra? Adequadamente e não adequadamente. Certo? Exato. Ela vai dar um sim ou não. Então, vamos para uma pergunta. Sandra, vamos interpretar a atriz aqui. Ok. Deixa que eu cuido do relatório do fechamento mensal do teu departamento esse mês. Vamos lá, agora é a Sandra que fala sim pra tudo, ok, gente?
Ai, Paula, obrigada. Eu tava mesmo precisando da tua ajuda. Ai, adorei. Aí eu vou pra casa e fico pensando, meu Deus, e agora? Aí eu falei sim pra Paula e ela não sabe mexer nos meus relatórios, o que vai ser do meu relatório mensal. E fico me martirizando e não durmo à noite pensando no sim que eu dei pra você. E que, na verdade, de teria que ser aceitar um a tua não. ajuda. E eu sei que a Paula não tem condição de fazer o meu relatório porque ela não entende e nem trabalha comigo. Então, E é assim uma passa ajuda. a noite pensando tudo isso, né? Agora E como a forma, seria o certo? E qual a seria forma o- correta. Agora é a Sandra consciente, a Sandra coerente, né? Madura. Madura, que sabe o que fala. Eu vou dizer assim, Paula, eu agradeço a tua ajuda, mas eu preciso entender dos números e eu vou precisar desses números muito bem claros na minha mente, por isso que eu não vou aceitar a tua ajuda. Obrigada. Maravilhosa. Olha ali, gente, vamos aprender. Agora vou eu. Sandra, eu preciso muito da tua ajuda nesse sábado e nesse domingo, o dia todo, pra tu me ajudar numa feira. Vamos comigo? Ai, Dai, claro que sim, amiga! Eu tinha combinado com a minha família de ir pra Serra Gaúcha, mas eu vou cancelar lá pra te ajudar. Ai, que ótimo. Então Tá isso, bom? cancela lá e vamos comigo. Isso. Aí, eu arrumei encrenca com meu marido, com as minhas 2 filhas, Porque tu cancelou uma viagem que tava programada. porque Às cancelei a vezes, viagem pra- às vezes incorreu em custo. E eu vou trabalhar o final de semana inteiro. E nem vai estar em casa. Porque eu não consegui dizer não pra Dai. Gente, que absurdo! É. Agora a forma correta. Peraí, vou me arrumar, porque agora é a Sandra capaz de dizer, Dai, me desculpa, mas eu estou dedicando os meus finais de semana pra família. E eu não posso deixar de fazer o compromisso que eu já tenho com eles. Tu já tinha algo programado. Já tinha então algo tá tudo programado. bem, se tu já tinha algo programado, eu vou ver outra pessoa. Ok. Às vezes o Boa outro lado só diz sorte. isso, né? Às vezes o convite até é por educação. Exatamente. E a gente lá se doendo. Não é exatamente, na maioria das vezes. Agora vamos para uma que é bem matadora e muita gente vai querer aprender contigo. Sandra, eu tô precisando de R$1.000 emprestado hoje. Tu é tão minha amiga, me empresta? Vamos lá. Ô, Paula, você sabe que eu te empresto sempre que você me pedir. Quando que você me pede um favor que eu não faço, Paula? Lógico. Quando que você precisa? Hoje. Vou lá no banco, já volto. Peraí. Eu tenho que conhecer umas Sandras assim. Dicas para a Sandra. Gente, realmente isso é um absurdo, porque eu tinha uma festa de aniversário do meu filho pra fazer. E eu não posso. E eu tava contando com esse valor na conta e agora eu tenho que emprestar pra Paula. O que eu vou fazer da minha vida? Fora o meu marido, que vai surtar quando souber disso. Mas eu prometi, eu sou uma mulher de palavra, agora eu vou emprestar. E o pior de tudo, eu sei que ela não paga. E ela nem vai me devolver, mas eu não, Não consigo vai me dizer devolver. não. Geralmente é Meu assim. Deus, parece absurdo, mas é tão verdade, né? É. Agora, vamos lá. Paula, eu não vou poder te emprestar, porque eu tenho uma convicção minha, tá? De que não se mistura amizade, familiares com dinheiro. Então, não vou poder te ajudar desta vez. Nossa, foi maravilhosa. Plena, né? Plena, né? Plena. Exato. Não tem nem como a pessoa achar ruim. Não. Maravilhosa. Vamos lá, eu que vim do corporativo, isso aqui é uma coisa que acontece muito, que é assim. Sandra, você é uma pessoa que se destaca muito no trabalho, na sua área financeira dentro da empresa. Então, por isso, eu tô precisando da tua ajuda lá no RH. Tu podes me ajudar lá no nosso setor? Dai, o que tu precisa? No RH, eu vou lá e faço o que tu precisa. Não, tu tem que tirar Imagina. algumas horas do teu dia, todos os dias, pra ir lá me ajudar no RH. Só me falar um momento, o horário que tu quer que eu tô lá. Fica Então tá bom, tranquila que eu te vou pa- dar jeito. Vou te passar a agenda. Ok. Sou muito atriz. Nós todos, né? Então, daí, no momento, eu tenho outras prioridades, tá? E que não me permitem fazer o trabalho que você está me pedindo bem feito. E eu não sou de fazer nada mal feito. Então, eu peço que você chame alguém do departamento que tenha já conhecimento para fazer o trabalho. E se você precisar, eu posso até te indicar alguém, Ah, então vamos pensar. certo? Olha só, gente, É é, que- uma diferença muito gritante. É que é né? legal, assim, só falar que é sempre... as respostas todas que a Sandra tá dando é sempre na vertente de que eu gostaria de dizer o não e não consigo. Né? Exatamente. Que são situações em que, às vezes, pode incorrer que tu gostaria de uma oportunidade lá pra ajudar com outro setor. Mas é quando a gente sempre faz pensando, não queria fazer, né? É quando você tem um não óbvio. O não óbvio, eu Exato. não gostaria de fazer, eu não gostaria de estar Exatamente. fazendo isso. Porque eu não tem quero... momentos que você vai dizer sim, Sim, porque é uma oportunidade. é bom pra Pode você. ser alguém te pedindo dinheiro emprestado que tu... Ah, beleza, eu tenho... Mas não, eu já tô respondendo sim, dizendo na cabeça... Acho que as mulheres entendem isso perfeitamente, né? Eu tô falando sim e penso assim, meu, eu tinha que estar dizendo não, eu tinha que estar dizendo não. Que ódio.
Mas a maneira como ela coloca é muito legal. É. Porque parece tão óbvia a resposta e na hora, porque eu acho que a gente não se prepara para ouvir certas perguntas, é pego de surpresa. Exatamente. E na hora de ser pego de surpresa, tu não consegue vir essa resposta à mente. E tu fala assim com uma plenitude, assim, Primeira eu não coisa, vou poder por conta disso. Tem que disso. respirar, olhando nos olhos quando você for falar, certo? Traz uma credibilidade que faz toda a diferença. Exato. Então a pessoa é aquele não questionável, porque se você fala um não, olha pra baixo, pronto, é tudo você como tu fala, né? Exatamente. Você além de te pegar a antipatia da outra pessoa, ela vai ficar falando mal de você por trás. Agora quando você fala com convicção, um não óbvio, um não claro, né, um consciente de tudo que você está explanando, ela não vai falar mal e você não vai se sentir mal. Olha quanta coisa você eliminou ali, né? Porque se você fala um sim e depois você sai com aquela energia ruim de ter feito uma má escolha, a tua energia, a tua vibração, que eu trabalho com a física quântica, ela fica reverberando no nosso trabalho, na nossa família, há muito tempo. Agora, quando você também dá um não ríspido, aquela pessoa que recebeu o não ríspido também fica vibrando uma energia negativa. Olha o equilíbrio que você falou, Dai. É o equilíbrio, o caminho do meio, né? De você saber dar o não de uma forma correta, sem magoar, sem ser ríspida e de forma... Eu acho que eu já há muito tempo uso essa tua técnica aí, que é explicando, porque pra mim era muito difícil dizer não. Então eu aprendi a explicar. Tipo, se hoje uma cliente pede, tem um dia certo pra gente visitar a empresa dela. Eu já fico angustiada. Ela pede assim, não vem na terça, vem na quarta, porque do ponto de vista dela... Ela tá, é o que ela pode. É o que ela pode. Meu Deus, aquilo já... Se fosse há tempos atrás, eu acho que eu nem dormiria. Porque eu sei que eu vou ter que dizer não. Daí hoje eu dou possibilidades. Eu não posso ir na quarta, mas se tu não pode também na terça, eu tenho a quinta e tenho a próxima terça. E aí eu fico assim... Isso me ajuda. Não é uma coisa plena, eu vou te falar bem sincera. Porque eu fico assim que eu não pude atender ela na plenitude. Mas eu consigo dizer. Foi a forma que eu encontrei de conseguir dizer. Então, na hora de você dar a explicação, você dá uma desculpa esfarrapada, tipo assim, inventando historinhas. Do tipo, minha mãe ficou doente. Porque eu gastei com tal coisa. Muita gente vem com a desculpinha. Olha, escuta, gente, Pega não mal. é convincente. Tudo que você inventa não é convincente. Tem que ser a verdade, tu diz. Tem que ser a verdade, sempre. Isso é interessante. É que às vezes a verdade imediata é não quero emprestar porque não quero. Simples Eu tenho assim, eu programação posso não querer, né? E a minha verdade de não emprestar foi explicando que eu não empresto para amigos e parentes, porque causa atrito. Se você não me pagar, vai causar atrito, certo? E às vezes não é só o atrito. Aí a amizade foi embora Tu por pode uma estar bobeira. contando com uma rentabilidade naquele dinheiro. Por que não? Exatamente, isso mesmo. Não está comprometido com nada, É que mas eu eu acho tenho uma que- rentabilidade. O que fica, eu acho que a dúvida de quem está nos assistindo é assim, e como faz quando eu não, como tu disse, eu acho que a resposta está na verdade, né? Porque às vezes o que não vem é a resposta na hora, né? Tipo, a pessoa te pega de surpresa, né? Por Então, isso é a respiração. verdade, É aquela a coisa, respiração, né? a técnica de você respirar. E quando você respira profundamente, oxigena o cérebro, você começa a pensar melhor. E tu As pode ideias dizer vêm. assim, deixa eu pensar. Essa Claro, poderia ser uma claro. técnica tipo de qualquer coisa, do trabalho, que a gente falou do dinheiro. Eu não posso te responder Sandra, deixa eu agora. pensar primeiro. Eu vou pensar, deixa eu pensar. Mas E eu aí, acho que se eu fizesse essa do vou pensar, ia ser pior. Porque daí gera uma angústia, meu Deus, eu tô pensando. Aí eu tô pensando demais, a pessoa deve estar achando que eu vou dar um sim. E agora, meu Deus, já faz um dia. Agora eu não tenho mais como dizer não. eu já acho que eu ia é melhor. pensar. Eu também eu acho que eu ia pensar. Daí tu vê que é muito perfil, né? É que a Paula, eu vejo assim, que ela é bem mais espontânea que eu. Então isso eu acho que ajuda ela, talvez, a ter uma coisa mais... Na hora, sim, já resolver. Eu acho que eu ia ser mais Às vezes dramática. é bom e às vezes é ruim, né? Isso, às vezes é bom. Eu digo que todo perfil tem ônus e bônus, não adianta, né? E eu acho que no meu caso, eu acho que, nos conhecendo, eu acho que eu ia ser mais dramática, assim, eu ia querer pensar. Com certeza, é o melhor caminho. Um dos caminhos. Muito legal esse exercício, Sandra. Foi, acho que, bem esclarecedor para quem está vendo de como é possível, sim, a gente dar não sem ficar com tanta dor na consciência e também evitar compromissos indesejáveis e situações constrangedoras, né? Exatamente. Acho que agora a gente chama o nosso break para depois fazer um bate-bola aqui com a Sandra. Okay. Ultraclínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultraclínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem.
Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Hop Fuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Hop Fuel e beba sem moderação. É Hop Fuel, gente. Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica na calçadão Osni José Gonçalves, a dia e noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema? Isso um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco. Feirão de estofados você encontra na loja B3N. São 80 opções em estoque de todos os tamanhos e modelos, fixos, retráteis e reclináveis para você aproveitar. São 30 dias em ofertas para você. Sofás a partir de R$ 1.799. Visite e compare, porque aqui nós não perdemos negócio. Vem para cá. B3N, Alameda Aristiliano Ramos, 1376, em frente ao supermercado Imperatriz. Agora a gente está indo para o quadro Saia Justa, o nosso quadro final. Elas, né, todas fazem um sorrisinho, mas não tem nada de muito complexo. É uma pergunta. A gente vai fazer algumas perguntas de contextos diversos e aí você, numa frase curta, breve, aqui nos responde o que vem de imediato à sua cabeça. Tá. Sandra, se a gente perguntar como você resume a sua trajetória até aqui? Eu digo que a minha trajetória foi feita de muitos degraus e muitas pedras no caminho, né? Eu precisei passar por muitos obstáculos para cair e levantar e aprender. Mas a gente aprende, né? Que cada obstáculo é uma grande oportunidade de aprendizado. Então eu aprendi isso. Hoje eu vejo cada problema que aparece como uma oportunidade incrível. Maravilhoso. Em algum momento dessa trajetória toda, você já pensou que estava no caminho errado? Já várias vezes, tá? E inclusive eu mudei a rota, o caminho várias vezes, né, durante a minha vida, mas quando eu me encontrei na minha verdadeira vocação, né, eu entrei de cabeça e é o que eu me sinto bem fazendo hoje, né, que é a física quântica. Isso fazem 10 anos, física quântica mostrou um novo mundo para minha vida, né, e o quanto eu posso ajudar as pessoas através da hipnose, da reprogramação mental e mostrar o poder que cada pessoa tem dentro dela. Então isso para mim é uma grande gratificação, sabe, ter essa profissão e poder fazer o que eu amo. Muito bom. E nessa trajetória toda, alguma oportunidade que tu olha para trás, que tu negou e se arrependeu e tu pensou, eu poderia ter seguido por ali? Eu me arrependo de não ter tentado esse caminho antes, porque eu poderia estar 1 milhão na frente, né? Mas nunca é tarde, né? E eu tô muito consciente disso e não adianta lamentar, certo? Se eu não fiz antes, ok, vamos começar de agora pra frente. Eu tenho que correr o tempo que tu acha. Quase 50 anos e
e daí? Eu tenho mais 50, eu espero, né? Pela frente. Tudo indica que Vamos sim, né? lá. Que nós vamos pro 120, Exatamente. né? Então, é isso que eu penso. Ô, Sandra, mas a gente te vê muito plena, muito equilibrada, hipnoterapeuta, mas somos humanos. Quando bate aquele estresse nervoso, Eu choro. Chora? É das Mas assim, gente, olha, eu me dou um prazo, tá? Aconteceu algo drástico na minha vida que me deixou triste, que me deixou nervosa, eu me dou 15 minutos pra chorar. Eu me olho no espelho e falo, Sandra, você tem 15 minutos pra chorar. Depois eu disso, vou no bora. médico. Mas eu acho que isso é uma boa técnica, É porque ótimo. assim, ó, tu chora daí, né? Tu não fica segurando, porque a maioria de nós o que faz? Ela fica remoendo, né? E aquilo passa dias, né? Então Semanas, tu botou às pra vezes. fora, né? O que dizem, Exatamente. né? Não, e quando você se coloca um limite, o teu cérebro entende e ele assume aquele limite. Faça o teste. Ele não passa dos 15 gostei minutos disso. ou meia hora. Se for um luto, por exemplo, para chorar um dia. Mas depois disso, vai fazer diferença você chorar? Não vai. Então, bola pra frente. Vai lembrar daquela pessoa com boas energias e não chorando. Exatamente, né? muito assim. bom. Legal. E qual que é o sonho grande da Sandra? Eu quero ser uma grande palestrante, reconhecida a nível mundial. Maravilhoso. Fazer palestras lá em Joga pro Portugal, fazer palestras no Brasil todo. Eu já comecei com as palestras aqui na nossa região e estou muito feliz. Ah, muito bom. Ô, Sandra, e pra quem tá te ouvindo agora, como é que a gente faz pra ser tão seguro de si? Primeiramente, tá? Nós precisamos nos conhecer. O autoconhecimento é importante. Tá? E esse autoconhecimento, às vezes, você nem imagina o que tem lá no teu subconsciente, o que você passou lá na infância, o trauma que gerou a tua percepção da vida hoje, né? Que é com dificuldade, com insegurança, com medo de tudo, medo de empreender, medo de viver, medo do futuro, né? Então, esse autoconhecimento é importante. E por isso que eu gosto tanto da hipnose, porque a hipnose faz você se conhecer. Você vai lá no teu passado, vê tudo que tá lá, resolve o que tá precisando resolver e volta plena, cheia de vontade de abraçar o mundo e realmente você consegue fazer isso. Eu não sei a Doene, eu quero ser hipnotizada Eu já, quero marcar. Vamos lá, marcar lá. E qual seria um conselho? A gente fala tanto hoje, né? Tu falou o sonho de ser palestrante e tal, então tudo tem um começo, né? E tem muitas empresárias que ou querem começar a empreender, ou mulheres que querem começar a empreender. Qual seria a tua dica para construir um marketing pessoal bacana? Porque, né, tu tá falando sobre ser uma palestrante que tu já é, e aí vem o marketing pessoal por trás, né? E para as mulheres isso é bem importante, né? Qual que seria a tua dica para trabalhar um bom marketing pessoal? Primeira coisa, se associar ao Clube da Luluzinho. Ai, meu Deus! Ai, gente, depois a gente Combinado. paga esse 10% do merchan dela. Maravilhosa. Não, a gente precisa ter na nossa equipe pessoas que sabem aonde a gente quer chegar e nos ajudam a chegar lá, né? Então, você sozinha, você não consegue, você vai de pouquinho em pouquinho. E quando você começa a ter pessoas que entendem do assunto e que sabem como chegar lá, você vai muito mais rápido. Segurando na mão das pessoas e vai. E você chega aonde você quiser. Então, sonhar alto é fundamental, mas ter pessoas boas na nossa equipe, pessoas que nos levam para frente é essencial. Muito Nossa, bom, pra meu mim Deus. já valeu meu dia, posso ir embora Vamos agora? brindar. Depois dessa nós vamos brindar. Sandra, teria algum recadinho que tu gostaria de deixar para quem tá te ouvindo no nosso podcast aqui? Hoje a gente falou muito sobre o poder do não e foi muito enriquecedor te ouvir. A gente acha que sabe tudo e de repente vem ela aqui e dá uma aula. Qual é o recadinho que tu deixaria? Eu falo para as pessoas que saber dizer não pode representar uma diferença entre uma vida medíocre e fracassada ou uma vida vitoriosa e cheia de coisas boas. Então a gente tem que pensar muito, tá? Qual a sua escolha? Dizer o sim para tudo ou dizer o não óbvio que vai te deixar livre e liberto? Libere-se. Fale não quando tem que falar não e fale o sim quando tem que falar sim. Pra mim, eu fico com aquela frasezinha lá do início. Nada é tão deliciosamente libertador quanto aprender a dizer não. E pra quem não sabe, eu acho que a nossa dica tem que ser... Faça uma hipnose com a Sandra. É libertador. Vamos fazer uma reprogramação, É libertador. Isso mesmo. Sandra, muito legal te ter aqui com a gente. Foi ótimo. Incrível. E a gente tem muito orgulho de te ter como uma associada do clube, porque é de mulheres assim que o mundo dos negócios precisa, pessoas pra frente, que buscam se melhorar e melhorar o mundo de todo mundo que tá à nossa volta. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, meninas.
E agora agradecer aos nossos patrocinadores excepcionais que acreditam no empresariado feminino. Farmácias Gembala, B3N Colchões Estofados, DataBits, Casa do Empreendedor, Ultra Clínica, Lojas Presidente e a Hopfil. Esse foi mais um Ex-Sócias by Clube da Luluzinha, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia, acesse nosso clube.clubedaluluzinha.com.br e ouça o nosso podcast.